Pessoal, todo mundo meio que já sabe que as mulheres são carta fora do baralho no governo Lula, né? Menos a Janja, a primeira dama lá, a primeira cuidadora do Lula, que ela sim tem moral no governo do marido. Agora, as outras mulheres que vieram supostamente para agregar e tudo mais, né? Já teve mulher ministra sendo demitida, mulheres ministras sendo escanteadas, tendo seu orçamento aí diminuído e tudo mais, mulheres preteridas para a vaga do STF, conforme a gente viu, e vamos ver novamente nessa vaga que foi aberta agora, né? A gente sabe bem como é que funciona a coisa do governo Lula, né? Porém, o caso da Simone Tebet é bastante peculiar, tem as suas particularidades, porque ela está envolvida na área econômica, uma vez que ela é a ministra aí do planejamento do governo Lula. Imagina só, você ser ministro do planejamento em um governo assim, sem qualquer tipo de compromisso, com qualquer tipo de plano real, realista, factível, né? Mas então, olha só o que a Simone Tebet afirmou. Ela disse que o governo Lula tem que perseguir essa meta fiscal zero que foi colocada no orçamento aí, e ela defende rigor nos gastos. Será que ela sabe em que governo que ela está, de qual governo que ela faz parte? E as declarações que outras pessoas da área econômica do governo Lula têm dado nos últimos tempos? Parece que não, né? Vamos dar uma olhada no que a senhora Simone Tebet falou a esse respeito aqui, conversar um pouco sobre o papel dela no governo Lula, sobre se ela tem alguma voz ativa nesse governo e sobre questões econômicas de forma geral, né? Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então a Simone Tebet participou de uma reunião com líderes sindicais aí, com o pessoal lá da União Geral dos Trabalhadores. A coisa já começa meio errada, né? Você vai fazer uma reunião com os sindicalistas para falar de uma gestão econômica decente, de qualidade, realmente a coisa não bate, a conta não fecha, né? Mas olha só o que ela afirmou aqui, as falas dela a respeito da questão tributária e da questão aí fiscal do governo Lula, né? Ela disse aí, basicamente aqui citando ela literalmente: temos de perseguir a meta zero, obviamente dentro da banda, né? Que é a tal da margem de tolerância que foi colocada pelo arcabouço fiscal, que é de 0,25%, né? E ela diz aqui que a gente tem a banda exatamente para isso, é como se fosse uma margem de erro, digamos assim, dentro da meta estabelecida do ponto de vista fiscal. Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que pontuar é o seguinte: eu trouxe aqui recentemente neste canal a fala de um secretário do Tesouro, né, faz parte ali da equipe do Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, um secretário do Tesouro afirmando que essa meta de zero, o déficit zero aí, um orçamento balanceado, isso aí não existe, isso é para inglês ver, é na verdade um objetivo a ser vislumbrado assim no horizonte distante, mas não é a realidade, e ele está trabalhando aí de fato com um déficit na casa aí de 0,8% do PIB, que é o que o mercado está de fato projetando para o ano que vem, uma coisa muito mais realista do que o zero que o Fernando Haddad prometeu no seu orçamento aí apresentado ao Congresso Nacional, né? Então, o pessoal aí do Tesouro Nacional já está mirando no 0,8% do PIB, né? Não estamos falando dessa banda aqui de 0,25%, estamos falando de muito mais do que isso. Eles estão mirando nesse sentido. Então o pessoal da equipe econômica já falou, eles já deixaram claro que essa realidade de 0% aí, de um déficit zerado, isso aí é uma realidade completamente inexistente no governo Lula, né? Eles não vão perseguir isso, é apenas uma meta distante, um objetivo ali de longo prazo, uma coisa assim para ser observada de longe, mas não é a realidade. Então o que a Simone Tebet está falando aqui, uma vez que o pessoal do governo Lula, da área econômica diretamente, ela é do planejamento, né? Mas o pessoal que está debaixo do guarda-chuva do Ministério da Fazenda falou exatamente o contrário disso aqui. Por que ela está batendo nessa tecla? E aí ela diz o seguinte, né, que o governo precisa fazer o seu dever de casa. Olha só o que ela disse ipsis literis. Para isso, é preciso ser mais rigoroso no controle de gastos públicos, gastar onde precisa gastar, garantir a qualidade desses gastos públicos e cortar aquilo que não é essencial para o Brasil para que a gente tenha equilíbrio fiscal.
Meu Deus, ela tá falando do governo Lula? Se ela tem isso aqui em mente, se é nisso aqui que ela acredita, ela deveria ter apoiado o Bolsonaro, né? Porque foram coisas desse tipo que foram feitas no governo dele, com a gestão ali do Paulo Guedes da economia, né? Um controle mais rigoroso de gastos públicos. Paulo Guedes propôs para o Congresso Nacional uma reforma administrativa que terminou por ser engavetada, tá lá ainda, tá? Mas terminou por ser engavetada e que reduz o funcionalismo público e a mamata que os funcionários públicos hoje têm, né? E o próprio Paulo Guedes havia afirmado a necessidade de reduzir o quadro de funcionários públicos porque realmente a coisa não tem como continuar no patamar que está atualmente, né? Além das vendas de estatais e outras medidas para a liberação da economia, né? Então coisas muito positivas aí que foram feitas, cortes de gastos públicos e que garantiram um superávit primário no ano passado. Não me canso de falar isso, de pontuar isso, né? Saímos de um superávit primário em 2022, último ano do governo Bolsonaro, para cairmos aí num déficit que foi estimado pela própria Simone Tebet em 169 bilhões de reais neste primeiro ano do governo Lula. Então, onde que ela está vendo a possibilidade de controle de gastos públicos aqui rigoroso por parte do governo Lula, ou então aqui garantir a qualidade dos gastos fiscais, cortar o que não é essencial? Você imagina o governo Lula cortando algum tipo de gasto? Olha o tanto de ministérios que ele está criando, daqui a pouco vai bater 40 ministérios aí. Claro que tudo isso representa muito mais gasto. Olha o orçamento que foi apresentado, olha o arcabouço fiscal que foi criado para permitir que o Lula viole as regras fiscais sem qualquer tipo de punição para ele. Onde que a senhora Simone Tebet está vendo esse tipo de coisa? Ela só pode estar de brincadeira, não é? E ela trata aqui também da questão das receitas, né? Não falou apenas das despesas que têm que ser contidas, mas também de receitas que têm que ser garantidas, porque o orçamento fiscal do ano que vem depende principalmente de receitas aí do governo conseguir roubar mais dinheiro da população, porque no final das contas estamos falando exatamente disso, né? Ela cita aqui então a questão do CARF, né, do voto de desempate aqui do CARF, que é aquela questão que trata de impostos aí e coisas que estão colocadas sob júdice, sob disputa e tudo mais. A questão do ICMS, entenda-se aqui o aumento em várias alíquotas do ICMS e tudo mais. Tributação de apostas online, porque o Fernando Haddad porque quer isso aqui. A taxação das offshores e dos ricos aqui também, que segundo a Simone Tebet são apenas 2.000 pessoas. Queria entender como que tributar 2.000 pessoas vai resolver o problema fiscal do Brasil, né? Mas ela convenientemente esquece de falar aqui das taxação das comprinhas online, da Shopee, da AliExpress, né? E também convenientemente esqueceu de mencionar o retorno de impostos, de tributos sobre 400 medicamentos, que foi algo que o Geraldo Alckmin falou recentemente. Eu trouxe aqui no canal falando disso, inclusive, né? Que são aí tentativas também de o governo Lula trazer mais receitas para si. Agora, a grande verdade, a grande realidade é que em outras oportunidades, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso também, muito bem sucedido, diga-se de passagem. Obrigado a você que assistiu esse vídeo. Se você não assistiu, vou ver se eu deixo na aba de comunidades em algum lugar aqui, mas em que eu trato da questão da Simone Tebet, né? E principalmente de como o discurso dela destoa totalmente do discurso do restante do governo Lula, do pessoal da área econômica, né? Ela parece realmente estar achando que está em outro governo, né? Que está no governo Bolsonaro, pelo tipo de coisas que ela fala. Não dá para acreditar que ela realmente pense que o governo Lula está disposto a cortar gastos, a fazer uma gestão econômica equilibrada, a reduzir a máquina onde ela está mais inchada, a fazer um gasto mais eficiente. É difícil acreditar que ela realmente pensa nisso, porque poxa, estamos falando do governo Lula, que só sabe gastar dinheiro de formas completamente equivocadas. Pense em quantos canteiros de obras foram abertos Brasil afora nos programas PAC da vida aí, sem qualquer tipo de benefício para o povo brasileiro, para a economia de forma geral. Benefício só para os políticos e para os empreiteiros, mas o que isso tornou o Brasil mais rico? Absolutamente nada, são gastos completamente desnecessários que o Lula fez com extrema frequência, né? Então, como a Simone Tebet pode dizer, pode afirmar que, de fato, o governo aí, então, tem que agir no sentido de gastar melhor, ter um corte de gastos, trabalhar para ter receitas e um orçamento fiscal equilibrado? Não,
Todo mundo sabe que o governo Lula não está nem aí para o orçamento que foi apresentado e para a meta fiscal que foi colocada nesse orçamento de mentirinha, porque é uma meta absolutamente irrealista. Ela é uma piada de mau gosto, né? Conforme eu já pontuei em outras oportunidades também. O Fernando Haddad é tratado aí como uma piada ambulante, inclusive, por conta de coisas desse tipo aí. Então ela quer dizer aqui, quer afirmar que o governo tem que perseguir essa meta fiscal zero para o ano que vem. Isso não vai acontecer, o governo quer apenas aí uma forma, uma janela, uma permissão para ele continuar gastando dinheiro sem ter repercussões aí do ponto de vista da questão fiscal, né, do ponto de vista de responsabilidade fiscal, do Lula ser responsabilizado por isso, porque do momento em que ele tiver carta branca para gastar sem qualquer tipo de problema, ele vai fazer isso aí na boa, né? Então, chega a ser engraçado, cômico, a Simone Tebet defendendo rigor nos gastos no governo Lula. Será que ela tem noção, será que ela tem aí consciência de que governo que ela faz parte, de onde ela está, de onde ela se meteu? Parece que não. Acho que a Simone Tebet foi para o lado errado dessa história se ela tem esse tipo de mentalidade, se ela tem uma noção econômica muito mais equilibrada do que o resto do pessoal do governo Lula, porque o que ela tem lá no gabinete ministerial do qual ela faz parte é o suprassumo da loucura e da heterodoxia econômica, né? Chega a ser cômico aí a Simone Tebet falando nesses termos. Infelizmente, em se tratando de economia, a coisa nunca apenas é cômica, né? Ela é principalmente trágica. Mas o que você acha dessa história? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.